Bom dia, pessoal. Como mais uma vez vocês não puderam estar presentes no momento da aula, eu vou deixar essa aula gravada para que vocês possam assistir a posteriori. Bora lá compartilhar a tela. Tadã! Pessoal, hoje nós vamos ver a parte de análise volumétrica, certo? São titulações aplicadas à farmácia. Aqui no caso é um resumão dos procedimentos de volumetria, certo? Que normalmente são aplicados na farmácia. Aqui vale destacar o seguinte, eu não estou detalhando como está na farmacopeia, eu estou dando um apanhado geral das principais técnicas volumétricas que são usadas. Porque, como é muito variável, até com reagentes diferentes às vezes, mas os fundamentos são os mesmos. Então eu acho importante focar nos fundamentos, para que quando vocês peguem um problema relacionado à volumetria, ou com necessidade de pesquisar na farmacopeia, ou com necessidade de questões de concurso, caso vocês pretendam fazer, vocês têm um apanhado geral, ok? Como se fosse uma base para que vocês apliquem na área de vocês, tá bom? Então bora começar, pessoal. Seguinte, pessoal, análise volumétrica, certo? Ela também pode ser conhecida como titulação ou titimetria, certo? Titrimetria. Ela é basicamente uma análise que utiliza a variação de volume, certo? De uma solução reagente padrão, isso é importante, certo? Para determinar a concentração em números de mols de uma amostra desconhecida. Então, você utiliza um padrão para determinar a concentração de uma amostra desconhecida, certo? Uma das condições para que é que o reagente padrão reaja com o analito de forma rápida e completa. Isso quer dizer o que, pessoal? Que quando eu pegar o A mais o B formando C, essa reação A mais B aqui, ó, seja rápida e completa, certo? Aqui eu considerando o meu analito e o meu padrão, ok? Então, seja rápida e completa e que o sistema permita determinar por meio instrumental ou não o volume necessário para atingir uma equivalência molar entre os reagentes. Depois eu vou entrar em detalhes sobre o que são esses meios instrumentais ou não. Basicamente o sistema é esse, ó. É uma bureta e um Erlenmeyer. Hoje na bureta, normalmente, eu tenho uma reagente padrão e no Erlenmeyer eu tenho uma amostra desconhecida. Eu vou adicionar volumes do meu reagente padrão no meu Erlenmeyer. A bureta permite que essa adição seja feita de forma bem controlada e ela é uma vidraria de alta precisão, então eu consigo determinar especificamente o volume necessário para que eu atinja a equimolaridade, que vai ser indicada por um método instrumental ou não, tá certo? Na bureta, eu sempre coloco o que eu chamo de titulante, e no Erlenmeyer sempre vai o que eu chamo de titulado. O titulante normalmente é aquele cara que tem a concentração conhecida, ou seja, o reagente padrão, e o titulado é que tem a concentração desconhecida. Falando um pouco do reagente padrão, galera, o reagente padrão é um reagente que tem concentração exata determinada, certo? E podem ter dois tipos de reagente padrão, padrão primário e padrão secundário. Os dois padrões, tanto primário e secundário, são utilizados na análise volumétrica. Só que tem uma diferença grande aí, tá bom? O reagente padrão secundário, ele precisa ser padronizado, certo? Por outro reagente padrão primário. Como assim? Pense comigo. Vamos ver aqui primeiro as características, depois eu falo o resto. Padrão primário. Um composto que tem alto grau de pureza, ou seja, um reagente que você compra, de qualquer forma que seja, mas que você garanta que ele tem uma pureza muito elevada, 99,9% pelo menos de pureza. Ele é facilmente pesável. Isso quer dizer o quê? Que
para me pesar ele seja fácil, ou seja, os grãos são finos, são muito bem divididos, eles não absorvem água, ok? A ausência de água de hidratação, uma das condições, ele não pode ser úmido, pegajoso, que dificulta a pesagem. É tipo você pesar areia de praia e você pesar é, areia molhada. Areia seca e areia molhada. A areia molhada é muito mais difícil de pesar porque ela é em grumos. Então, para mim conseguir valores pequenos, valores, adicionar só um pouquinho de uma areia muito molhada, é mais difícil. Certo? O padrão primário, ele também não é higroscópico. O que é higroscopia? É não absorver água. Você tira o reagente seco, coloca no ar, um pouco tempo depois ele está absorvendo água do ambiente. Ou seja, isso na balança vai estar elevando a massa do composto à medida que você faz a pesagem. E isso é uma característica de dificuldade de pesagem. E ele tem elevada massa molecular, ou seja, pouca quantidade de amostra vai dar um peso grande na balança. O que é melhor. Quanto maior a massa, quanto menor a quantidade necessária para provocar uma variação grande de massa, mais fácil é de pesar. Já o padrão secundário, eles são substâncias que não atendem esses requisitos de padrão primário, certo? Mas que eu posso utilizar um padrão primário, para padronizar um padrão secundário. Ou seja, eu tenho uma reação que é específica para um padrão, para um reagente, que não tem característica de padrão primário, eu preparo essa solução, que não tem característica de padrão primário, utilizo um padrão primário, que não tem nada a ver com a reação, para padronizar, garantir a concentração desse padrão que eu vou utilizar. Ele passa a ser um padrão secundário. Certo? Normalmente são utilizados quando não há padrões primários disponíveis. Beleza? Bom, o que eu falei que eu ia resumir aqui, né? Vamos entender isso aqui, ó. Basicamente eu tenho o seguinte. Eu tenho uma amostra. Eu tenho uma amostra A aqui dentro. Certo? Essa amostra A, ela reage muito bem com o reagente B. A mais B, ela é uma reação rápida, ok? E completa. Só que B, ele é um padrão, ele não é padrão primário. B não se encaixa em características de padrão primário. Mas ele é o reagente ideal para a minha volumetria. Então o que é que eu faço? Eu pego o reagente B e reajo ele, faço uma titulação paralela com o reagente C, que esse C seria um padrão primário, aí eu garanto a concentração de B. Aí B passa a ser um padrão secundário. E eu posso usar para reagir com A. Resumindo, é isso. Beleza? Bom, para que eu possa, já até falei de alguns, mas para que eu possa utilizar uma dada reação em uma análise volumétrica, eu tenho que seguir os seguintes requisitos. A reação deve ser simples e de estequiometria conhecida, certo? A relação estequiométrica deve ser bem conhecida. A reação rápida, ela vai ter que apresentar mudanças físicas ou químicas durante a reação, ok? Alteração do pH, elevação da temperatura, redução da temperatura, alteração da condutividade, certo? E essa mudança tem que ser muito visível no ponto de equivalência, que é aquela região onde eu tenho uma equimolaridade, onde a quantidade de mols de reagente é igual à quantidade de mols. A quantidade de mols do teu analito é igual à quantidade de mols da tua amostra padrão, do teu reagente padrão. Certo? Essa reação deve ser processada de forma completa no ponto de equivalência. Ou seja, ali no ponto de equivalência, eu teria que ter uma alta constante uma constante de equilíbrio muito elevada, para que eu garanta uma formação completa de produtos. Beleza? Existem, pessoal, 4 tipos de volumetrias, certo? Que são as principais. Que são a volumetria de neutralização, onde eu vou reagir ácidos e bases. Volumetria de precipitação, onde se reagem dois ânions, certo? Dois íons, certo? E a função é formar um produto insolúvel. A volumetria de oxirredução, onde eu tenho aqui reações de oxirredução, que são reações de troca de elétrons. E as volumetrias de complexação, que são volumetrias de quelação, de formação de complexos. Ok? Todas essas quatro tipos de reações, elas podem ser usadas em análises volumétricas. Certo? Aí é que tá. Mesmo que essas reações sejam diferentes,
as características são as mesmas. O princípio da análise é o mesmo, certo? O ideal é que durante a análise ocorra um ponto em que haverá equivalência, onde, por exemplo, a concentração, o número de mols ou concentração de ácido vai ser igual ao número de mols ou concentração de base, ou o número de mols e concentração de prata vai ser igual ao número de mols ou concentração do cloro. É o ponto de equivalência, certo? Não é igualdade, é equivalência. É diferente. Igual é quando é exatamente igual. E equivalente é quando tem uma relação de proporção. Ok? Esse ponto de equivalência é chamado de ponto de equivalência ou ponto final. O que mais? O ponto de equivalência ele é identificado utilizando um reagente externo, certo? Ou em mudanças na propriedade física da solução. Esse reagente interno normalmente são indicadores coloridos, eles mudam de cor, ou possam usar equipamentos também, certo? Que vão medir variação de condutividade, variação de potencial elétrico, variação de pH por pH, utilizando o pHmetro. Okay? Como exemplos, a gente pode citar a volumetria de ácido base, neutralização, onde a fenolftaleína é usada como indicador para o ponto de equivalência. Então, eu tenho uma minha bureta carregada com a solução titulante, no caso, hidróxido de sódio, que é uma base, e eu tenho no meu Erlenmeyer uma amostra de ácido clorídrico. Normalmente, a amostra de NaOH vai ter a concentração padronizada, certo? Concentração conhecida, titulante. E a amostra de HCl no Erlenmeyer seria a concentração desconhecida. Aqui eu coloco um reagente externo, que é a fenolftaleína, que é um indicador de ácido base. O que é que acontece? À medida que eu vou adicionando solução, vai ter um ponto em que eu vou observar a mudança da cor. Quando eu vejo a cor mudando, eu posso dizer, pronto, esse é o ponto final ou ponto de equivalência, onde as quantidades de HCl, o número de mols de HCl vai ser equivalente ao número de mols de hidróxido de sódio. Tá bom? Falando agora especificamente do ponto de equivalência. Pessoal, o ponto de equivalência, como eu já disse algumas vezes, ele é o ponto em que foi adicionado volume suficiente de titulante para que seja atingida a equivalência molar entre titulante e titulado. Certo? Como o número de mols de titulante e titulado são iguais, pensa bem, são iguais ou equivalentes que sejam, eu posso desenvolver a seguinte equação. Está aqui, ó, no sistema. Eu tenho que dados na bureta? Eu consigo saber a concentração da minha solução padrão, eu consigo saber o volume que eu usei na bureta, e se eu sei concentração e sei volume, eu sei número de mols, ok? Já que essa fórmula aqui é que rege isso. A concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Então, se eu sei esse cara e esse cara, eu consigo calcular o número de mols. Beleza? E no titulado, eu também tenho as mesmas condições. Eu vou ter a concentração 2 do titulado, o volume 2 do titulado e o número de mols titulado. Só que no ponto de equivalência, o que é que eu tenho? Que o número de mols de titulante é igual ou equivalente ao número de mols de titulado. Consequência, eu tenho duas equações de concentração. Eu consigo modificar essas equações para que eu tenha elas em função do número de mols, certo? O número de mols em função da concentração e do volume, para os dois. Mas repara, N1 não é igual a N2, então eu posso igualar, ó, C1V1 igual a N1, que é igual a N2, C2V2. Ou seja, C1V1 igual a C2V2. Essa equação, ela é mágica para calcular a volumetria. Só que, da forma que ela está aqui, ela só é válida se a relação estequiométrica for de 1 para 1. Ou seja, 1 mol do reagente A reage com 1 mol do reagente B. Se ela tem uma relação estequiométrica diferente de 1 para 1, a gente tem que adaptar essa fórmula, tá bom? Bom, como é que eu faço essa adaptação? É simples. Basta multiplicar os termos da equação referente ao reagente titulante. Vamos lá, deixa eu ler. A adaptação é simples, basta multiplicar os termos da equação referente ao reagente titulante pelo coeficiente estequiométrico do titulado e vice-versa. Certo? Multiplicar os termos referentes ao titulante pelo coeficiente estequiométrico do titulado. Deixa eu colocar isso como exemplo. Então, eu tenho aqui a mesma coisa. CA, VANA, CVVBNB, certo? Titulante, titulado, e eu tenho uma relação de equivalência entre NA e NB.
Então pega uma equação genérica aí, ó. 3A mais 2B formando C mais 2D. Eu só posso usar essa noção aqui, CB, VB, CA, se, por acaso, esses valores aqui, ó, fossem, desculpa, 1 e 1. Certo? Como não são 3 e 2, eu não posso usar essa forma do jeito que está. Então, eu tenho que fazer o quê? Eu vou multiplicar os termos da equação referente ao titulante. Quem é o titulante? É o A. Quem é o coeficiente estequiométrico dele? É 3. Eu vou multiplicar pelos valores do titulado, que é esse aqui. Desculpa. Certo? O A, vou multiplicar por CBVB. E o do B, eu vou multiplicar por CAVA. Aí vai ficar assim, ó, 3CBVB igual a 2CAVA. Certo? Ou seja, o coeficiente estequiométrico do teu reagente titulante, ele vai multiplicar a concentração e o volume do titulado. O coeficiente estequiométrico do titulado vai multiplicar a concentração e o volume do titulante. Eles vão multiplicar os seus opostos. Fazendo isso, você consegue adaptar isso, tá bom? Facilita bastante. Agora falando dos indicadores, certo? Um dos principais métodos de identificar o ponto de equivalência é usar indicadores, ok? Porque equipamento tem que ter treinamento, tem que ter várias condicionantes para que você use o equipamento. Dá para fazer por equipamento? Dá. Dá para me ver ponto de viragem por equipamento, ponto final por equipamento? Dá. Mas instalações rápidas do dia a dia, que são repetidas N vezes ou constantemente, é mais comum o uso de indicadores químicos, tá bom? Normalmente eu observo a mudança de cor. Exemplo aqui de indicadores de ácido base. Por exemplo, timoftalina. Ela sai de uma coloração incolor para azul quando eu chego num pH de mais ou menos 9,4 a 10,6. Fenolftalina de incolor para rosa. Azul de bromotimol de amarelo para azul, ou alaranjado de metilo de vermelho para amarelo. Eu tenho mudanças de cor que são destacáveis, eu consigo observar bem. E essa mudança de cor, esse indicador, ele deve fazer isso no momento que cai uma gota extra. Ou seja, a partir do primeiro excesso de um dos reagentes, essa cor deve mudar para que eu considere que naquele ponto é o ponto de equivalência. Certo? Como é que eu vou determinar se um reagente serve ou não serve para ser indicador? A faixa de viragem ela deve ser próxima ao ponto de equivalência. O que é faixa de viragem do indicador? É onde ele muda, certo? Esse aqui é o ponto de equivalência, tá bom? Você está vendo esse gráfico aqui, ó? Ele é uma curva volumétrica, é uma curva de titulação. Aqui eu tenho o aumento do volume do titulante e uma variação de pH, no caso, uma reação de neutralização. Você repara que o gráfico aumenta pouco aqui e aqui dá um salto. Esse salto eu chamo de zona de inflexão. E repare que o pH ele muda de 7 para 11 na adição mínima de volume. Ou seja, é a zona de inflexão, é a parte reta da curva de titulação. Eu preciso que a faixa de viragem do meu indicador ela esteja dentro dessa zona de inflexão. É uma exigência. Certo? A quantidade de indicador que eu preciso utilizar deve ser mínima em relação ao analítico. Ou seja, eu necessariamente vou utilizar pouquíssimo indicador. Por quê? Porque ele também é um reagente. Então, se ele aparece em muita quantidade na reação, ele pode interferir. Ele pode dar resultados falsos positivos, pode dar resultados errados. Certo? O que mais? A transição da cor deve estar dentro da inflexão da curva, o que eu já falei. Beleza? Olha aqui um exemplo. Você repara aqui, ó, para a curva A, que está quando encher, e para a curva B, que está tracejada. Eu tenho aqui, ó, 3 indicadores. Certo? Na curva A, os 3 indicadores podem ser utilizados. Fenolftaleína, azul de bromotimol, azul de bromocresol. Olha as faixas deles aqui, ó. Repara que para A, elas estão dentro da faixa. Para as 3, dentro da faixa reta, dentro da faixa de inflexão. Agora, olha aqui para B, para a linha B, isso não é verdade. Esses 2 pontos aqui para a linha B, ó, estão na faixa curva da volumetria. Tá vendo? Ou seja, eu não posso utilizá-los. Ok? O que isso está me dizendo? Que no caso da B, a cor vai mudar antes
que eu tenho equivalência molar. Já na curva A, isso acontece por 3, na curva B só vai acontecer para o azul de bromotimol, que é esse aqui. Só vai acontecer para o azul de bromotimol. Para as duas eles são, tá ok? Bom, e esses indicadores são específicos para cada tipo de volumetria, mas o princípio é o mesmo, tá bom? Eu vou ter indicadores ácido básico, como a fenolftaleína, para as volumetrias de neutralização. Eu vou ter indicadores de precipitação, como de cromato de potássio. Eu vou ter indicadores de oxirredução, como permanganato de potássio. Eu vou ter indicadores de complexação, como, por exemplo, o negro de Oriocromo T. E eles são variáveis, tá bom? Esses são só um dos exemplos possíveis de indicadores. Vamos só dar uma olhada rápida, galera, no que é uma curva de titulação. Ela é basicamente o gráfico que vai traçar a variação de uma componente do sistema, seja pH, seja concentração de um analito, certo? Em função do volume. Isso também pode ser feito com potencial elétrico, com condutividade, esse eixo Y. Beleza? Tipo assim, ó. Eu tenho aqui o meu eixo, meu gráfico. Aqui vai ser sempre volume. De quem? Do titulante, da tua solução padrão. E aqui pode ser pH, pode ser potencial, volts, pode ser concentração de prata, por exemplo. Certo? Isso aqui vai variar com o volume. Ok? Normalmente a gente observa, que depende, a gente pode observar um aumento, pode observar uma redução dessas concentrações com o volume. Tá bom? Mas é importante aqui frisar que a curva possui 4 regiões, certo? Que é uma curva de equivalente, de uma curva de titulação, de uma relação de neutralização. Eu estou vendo aqui a variação do pH com o volume. E aqui no meu tem um ponto de equivalência, ok? Então eu tenho 4 regiões distintas, que são quem? O início da curva, da titulação, onde ainda não foi adicionado nada de titulante. Eu tenho uma região antes do ponto de equivalência. Eu tenho a região no ponto de equivalência, que é a curva de inflexão. E eu tenho a região que é depois do ponto de equivalência. Cada região dessa, galera, tem características bem distintas. E se a gente fosse aprofundar, tinha cálculos bem específicos, mas não é o que a gente vai ver. Eu quero só que você entenda o que cada região representa, certo? Então, na etapa 1, que é antes de iniciar a titulação, a solução contém apenas titulado, ou seja, só tem tua amostra desconhecida. Isso quer dizer o quê? Que a concentração da mesma vai ser a que está lá. Não vai ter a concentração inicial dela. Antes do ponto de equivalência, o que está acontecendo? Eu já comecei a adicionar titulante, ou seja, a reação já iniciou. Reagente desconhecido já começou a reagir com o teu reagente padrão. Isso quer dizer o quê? Que a concentração inicial do teu reagente desconhecido já começou a mudar, certo? Mas, antes do ponto de equivalência, como eu estou dizendo, ainda não atingi aquela relação de equimolaridade. Ou seja, eu ainda vou ter excessos da minha amostra desconhecida, do meu titulado, ok? Então, a concentração daquele sistema de titulação, ela ainda depende do titulado, em cima da quantidade de titulado de amostra desconhecida que eu determino a concentração do meu sistema. Certo? No ponto de equivalência é onde eu tenho a equivalência molar. É onde eu posso dizer que o número de mols do reagente A é equivalente ao número de mols do reagente B. Certo? Que o titulado é equivalente ao número de mols do titulante. E é onde eu posso aplicar aquela fórmula que eu mostrei para vocês. E a etapa 4, ela acontece após o ponto de equivalência, que é quando eu passo a ter agora um excesso de titulante. Ok? Porque todo titulado já reagiu e agora tudo que eu estou colocando é excesso de titulante. Ou seja, se fosse numa curva de pH, se eu estivesse adicionando como titulante uma base, eu ia ver pHs cada vez maiores até atingir um certo equilíbrio ali, que seria a saturação daquela solução. O que mais? Para finalizar a introdução, a gente tem as técnicas de titulação, que são quais? São titulação direta, titulação indireta, titulação de retorno. Certo? Eu posso descrever as mesmas aqui. Por exemplo, titulações diretas, o padrão é colocado na bureta e o titular no Erlenmeyer. Seja direto. Eu vou jogar titulante no Erlenmeyer. Ok? O meu analita está no Erlenmeyer, o meu titulante, meu padrão está na bureta.
A reação indireta é quando eu tenho, por exemplo, um composto quando eu não tenho uma relação que permita eu titular diretamente. Como assim? Não atende aqueles requisitos, é uma reação rápida, tal, tal, tal. Então o que é que eu faço? Eu pego o meu analito, eu adiciono um excesso de reagente padronizado, certo? Eu adiciono um excesso de reagente qualquer. Eu nem sei padronizado, desculpa. Um excesso de reagente que vai reagir totalmente com o meu analito, produzindo um composto C. Ok? E eu vou titular o C. Por relação estequiométrica, sabendo a concentração de C e sabendo que C é formado por A mais B, eu consigo determinar a concentração de A. E eu tenho uma titulação de resto de retorno, que é praticamente a mesma coisa da titulação indireta, só que a diferença é que não tem nenhuma diferença. É a mesma coisa. Minto. A diferença é que eu vou adicionar um padrão em excesso, certo? Lá na titulação indireta, eu adiciono qualquer quantidade de um reagente que reage completamente com A, para formar um reagente C de concentração desconhecida, aí eu titulo ele para ver a concentração dele e por estequiometria eu encontro a do reagente A. Na titulação de resto de retorno, eu adiciono um excesso de um reagente de concentração conhecida, um padrão, por exemplo, o B. Como ele está em excesso, ele vai sobrar, certo? E eu vou titular o que sobrou, certo? Eu vou fazer uma titulação do que sobrou. Se eu sei o que sobrou e eu sei o quanto eu adicionei, eu consigo descobrir quanto reagiu. Que reagiu com quem? Com o reagente A. Eu consigo determinar a concentração do reagente A. Beleza? Agora vamos começar a falar sobre as volumetrias em si. Okay? Começando pela de neutralização. Pessoal, volumetria de neutralização, a gente vai se basear basicamente nas teorias de Bronsted-Lowry, ok? Que é que se adequa à maior gama possíveis de volumetria de ácido base. Certo? Para a definição de Bronsted-Lowry, todos os ácidos são substâncias capazes de receber hidrogênio. Isso quer dizer o quê? Perdão, de doar hidrogênio. Então, HCl, não, melhor, CH3COOH mais H2O, formando CH3COO menos mais H3O mais, certo? Ácido de Bronsted, eles doam um próton. Então presta atenção que aqui eu não tenho próton, ó. Enquanto que aqui, ó, aqui eu tenho um próton e aqui eu não tenho mais. Sumiu. Então esse cara doou o próton, ele é ácido por definição de Bronsted. A água tinha 2 hidrogênios, agora ela tem 3, então ela recebeu um próton. E pela definição de Bronsted, as bases são substâncias capazes de receber próton. Ok? Aqui, não sei o que eu escrevi. Repara, tem hidrogênio, não tenho mais hidrogênio. Se esse cara doou o próton, ele tem característica de ácido. Esse cara tem característica de base. Um ponto importante. Esse nariz está coçando, viu? Um ponto importante. Sempre que um ácido doa o seu próton, ele vira uma base conjugada, porque essa molécula agora tem capacidade de receber esse próton de volta. Toda base, quando recebe um próton, ele vira um ácido conjugado, porque ela agora tem capacidade de doar o mesmo próton que ela recebeu. Certo? Nas reações de neutralização, o ponto de equivalência ela vai depender muito da força do ácido e da base, certo? Se o teu ácido e tua base forem fortes, se você não lembra que é ácido e base forte, tem algumas aulas no meu canal do YouTube sobre isso. Ok? Quando o ácido e a base é forte, o pH no ponto de equivalência é 7, que é o pH neutro. Certo? Eu gosto muito de fazer uma analogia como se fosse um cabo de guerra. Tá bom? Você tem aqui o ácido tirando o cabo de guerra com a base. Certo? No instante que for no cabo de guerra, se os dois têm a mesma força, o pH fica no 7, que é neutro. Agora, quando eu tenho, por exemplo, um
um ácido fraco, uma base forte, a tendência é que a força da base maior puxa o pH para valores superiores a 7. Se fosse um cabo de guerra, como a base é mais forte, o pH vem para cá, ó. Ele fica mais alcalino, por exemplo, 8 ou 9. Ok? Agora, quando é o contrário, quando eu tenho um ácido forte, uma base fraca, a força do ácido vai puxar o pH para valores inferiores a 7, mais ácidos. Ok? O ácido é mais forte, ele vai puxar o pH para valores mais ácidos, tipo 4, 5, por exemplo. Beleza? Na curva de titulação eu consigo ver aqui, ó. Ponto de equivalência, pH 7, pH 8, pH menor que 7. Certo? E também nós temos ácidos polipróticos, que são aqueles ácidos que ionizam mais de uma vez, possuem mais de um hidrogênio ionizável. Então, esses caras, quando eles são titulares, eles apresentam mais de um ponto de equivalência. Ok? Ou seja, eu consigo ter o primeiro ponto de equivalência, e para a primeira ionização e um segundo ponto de equivalência para a segunda ionização. Ok? Aí eu posso fazer essa titulação totalmente, onde eu vou ver a variação completa, ou posso fazer ela parcialmente, onde eu quero pegar, por exemplo, só o primeiro ponto de equivalência. Indicadores de ácido e base, pessoal, basicamente são ácidos orgânicos fracos, certo? E eles vão estar apresentados em duas formas. Eu tenho a forma indicador na forma molecular, né, H-Ind, e ele está em um equilíbrio com sua forma ionizada, Ind- mais H+. A diferença de cor está nessa forma e nessa forma. Certo? Essa diferença de cores ela vai aparecer basicamente quando eu tenho uma variação de ácido e base. Por exemplo, se eu tenho uma solução que tem alta concentração de H-, ou H-, desculpa, o que vai acontecer? Esse OH- vai reagir prontamente com H+. Aí, por equilíbrio químico, se eu reduzo a concentração de H+, eu desloco o equilíbrio para onde eu estou reduzindo. Então, eu formo mais indicador na forma ionizada, e se ele tiver uma cor rosa, por exemplo, a solução vai ficar rosa. Agora, se não, eu tenho uma solução majoritariamente ácida, presença de H+, é como se eu estivesse adicionando, aumentando a concentração de H+ na solução. Quando isso acontece no equilíbrio, quando eu aumento de um lado, o equilíbrio ele se desloca para o lado oposto. Então é como se eu aumentasse a concentração de H-Ind, que pode ter uma cor, por exemplo, azul. Aí minha solução ficaria azul no meio ácido e rosa no meio alcalino. Beleza? A faixa de pH que o indicador vai apresentar mudança de cor, ela é baseada no pKa desse ácido. Já que ele é um ácido fraco, ele tem um pKa, ele tem uma constante de acidez. E essa faixa, ela é de mais ou menos 1 pKa. Ou seja, o pH que o indicador vira, que ele muda de cor, vai ser o pKa daquele ácido fraco mais ou menos 1. E aqui a gente tem uma planilhazinha, né? Tipo a fenolftaleína. O pH dela é 9,3, ou seja, ela vai virar entre 8, 9,3 menos 1 dá 8,3, e 10. 9,3 mais 1 vai dar 10,3. Ela vai mudar de cor de incolor para rosa. Certo? Como eu falei, é preciso que para o indicador, ser usado na volumetria se a viragem dele estiver dentro daquela inflexão reta da curva. Ok? E essa inflexão da curva, o tamanho dessa reta na curva, ela depende de dois fatores. Concentração dos reagentes e constante de acidez dos reagentes. Ok? Beleza? Então, para volumetria de ácido e base, eu vou olhar para a constante de acidez e para a concentração. Por exemplo, um ácido forte, constante de acidez muito altas, eles vão ter uma inflexão muito grande. Agora, à medida, eles pegam fenolftaleína, azodibromotimol, verdibromal cristal. À medida que eu vou reduzindo a minha constante de acidez, que eu vou diminuindo o Ka, o meu ácido, vou reduzindo a força dele, eu vou perdendo resolução. Por exemplo,
um Ka de 10 menos 2, o ácido de bromocresol já não pode ser usado. Um Ka de 10,4, eu já não posso usar ácido de bromotimol. 10,6, eu mal posso usar fenolftaleína. 10,8 eu não uso nada. Não tem indicador para esse ácido. Pelo menos não desses três. Ok? Em relação à concentração, ó, por exemplo, a reta A, eu tenho HCl 0,5, NaOH 0,1 mol por litro. Se eu reduzo em 10 vezes essa concentração, em 1000 vezes essa concentração, ó, 0,005 e 0,01, o que é que eu faço? Eu desativo, eu impossibilito o uso da fenolftaleína e do verde de bromocresol. Só posso usar o ácido de bromotimol. Porque ele está na região reta de ambas as curvas. Enquanto que os de cima só servem para concentrações nesses valores. Certo? Em relação aos cálculos, tá bom? Aí que tá. Grande parte das volumetrias utilizam técnicas de análise direta, tá bom? Então, dificilmente você vai ver na volumetria de neutralização técnicas de retorno de resto. Então, normalmente é titulante na boreta, amostra nas demais. Ok? Então, aqui vamos pegar uma questãozinha de a gente treinar esse negócio. Considere a titulação de uma amostra de 25 ml de ácido clorídrico com concentração desconhecida, ou seja, eu não sei a concentração da HCl, utilizando como titulante o hidróxido de sódio padronizado, com concentração padrão de 0,1 mol por litro. Ok? Bom, vamos calcular utilizando aquela fórmula básica. MaVa, concentração de A vezes volume de A, igual a concentração de B vezes volume de B. Galera, qual é o volume de... Se eu montar um sistema, bureta, nossa mãe, bureta, Erlenmeyer. Se eu chamar esse cara de A e esse cara de B, eu tenho aqui, quem é que vai estar aqui dentro? NaOH, que é o meu padrão. Está me dizendo aqui, ó. NaOH padronizado, padrão de concentração 0,1 mol por litro. Certo? E faltou um detalhe na questão. Peço desculpa a vocês, deixa eu corrigir aqui. Dizendo como drogas de concentração. Considere que foi necessário o uso de 23 ml da solução padrão de NaOH. Agora vai dar certo. Certo? Então, se eu sei o volume do ácido, eu vou chamar de A, de VA. Se eu sei a concentração da base, eu vou chamar de MB. E eu sei o volume da base, que eu vou chamar de VB. Eu consigo trocar aqui, galera, e calcular. Ó. Deixa eu até chamar isso aqui de VB, VA, MA. Certo? Então, eu consigo trocar os valores. Ó. 0,1 MA vezes 23 igual a MB, que eu não sei, desconhecida, vezes VB, que é 25. Eu acho o valor da concentração de B, 0,092 mol por litro. Isso aqui é muito fácil. O que pode acontecer? Eu ter ácidos polipróticos. Quando eu tenho ácidos polipróticos, o principal efeito no cálculo volumétrico, se eu quiser a ionização completa, certo? A titulação completa, é que ele não vai ser de relação para 1, tá bom? Por exemplo, mesma questão, deixa eu até puxar aqui isso que eu escrevi. Considere, esqueci de botar na outra também. Aqui, ó. Opa. Pronto. Certo? Titulação de 25 ml de ácido fosfórico, que é um ácido triprótico, com concentração desconhecida, utilizando como titulante hidroxissódio padronizado, com concentração de 0,1 mol por litro, usei 23 ml do titulante. A relação é essa, galera. O H3PO4 ele é triprótico, ou seja, ele tem 3 íons hidrogênios. Isso quer dizer o quê? Que para cada
1 mol de PO4 adicionado, desculpa, para cada 1 mol de ácido PO4, eu preciso 3 mols de base para neutralizar. Ou seja, para cada 1 mol de ácido, eu preciso de 3 mols de base. Eu tenho uma relação aqui, ó, de 3 para 1. Não é de 1 para 1, é de 3 para 1. O que eu faço? Eu vou pegar no meu texto a concentração do PO4, do PO3, do PO4, o volume do PO4, a concentração da base e o volume da base. Certo? E lembra que eu tenho que adaptar isso aqui? Então, quem é o PO4 está reagindo com quem? Está reagindo com NaOH. Então, eu vou pegar o coeficiente estequiométrico do PO4 e vou multiplicar por NaOH. Eu vou pegar o coeficiente estequiométrico do NaOH e vou multiplicar pelo PO4. Certo? Substituindo os valores, a gente vai achar a resposta, 0,03 mol por litro. Entenderam? É basicamente isso. Porque são titulações diretas. Então, basicamente, se usar a fórmula M1V1, M2V2, normal, se for de 1 para 1, ou adaptada, se for com relação estequiométrica diferente de 1 para 1. Certo? Isso aqui é outra forma de resolver, mas não vamos aprofundar nela não. Porque para base de análise, o mais importante é a primeira, certo? Usando a formulazinha que facilita muito a vida. Bom, aí vamos lá. Vamos discutir isso aqui. Mesma coisa, tá bom? Outra forma de resolver a questão anterior é entendendo que o número de mols são equivalentes, que é o princípio básico, tá bom? Aquelas regras lá, aquelas fórmulas são adaptadas desse princípio, ok? Então, a primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é determinar o número de mols, certo? Considerando o volume de NaOH utilizado para atingir o ponto de equivalência sendo igual a 23 ml, que em litros dá 0,023 litros, eu posso calcular o número de mols de NaOH que eu utilizei, certo? Então, vou usar a fórmula. Concentração é igual ao número de mols sobre o volume. Eu tenho um volume de NaOH, 23 ml, e tenho concentração de NaOH. Então, eu consigo achar o número de mols multiplicando os dois. Certo? Então, vai lá em NaOH. Lembra, o volume na concentração, nessa fórmula, ele tem que estar em litros, tá bom? Esse volume aqui tem que ser em litros. Por isso eu converto de 23 ml para 0,023 litros. Eu encontro o número de mols de hidróxido de sódio que eu utilizei até atingir o ponto de equivalência. O que é que o ponto de equivalência quer me dizer? Que eu tenho uma equivalência molar. Só um minuto. Isso aqui é o cansaço, pessoal. Isso que eu quero. Pronto. O que é que a reação está me dizendo, pessoal? Pronto. O que é que essa reação aqui, que é a reação de neutralização, está me dizendo? Que 1 mol de PO4 reage com 3 mols de hidróxido. O que eu quero saber? Quantos mols de PO4 vão reagir com 0,023 mols de hidróxido? Que é o que eu calculei aqui. Já que eu tenho uma equivalência molar, então eu tenho uma relação estequiométrica direta. Aí eu consigo, por regra de 3, calcular o número de mols de H3PO4 presentes na minha solução desconhecida, que é 7,6 vezes 10 a menos 4. Sabendo disso, eu consigo determinar a concentração, porque concentração é número de mols pelo volume. Eu não já achei o número de mols, eu não sei o volume inicial, que era 25 ml, em litros 0,025, eu substituo na reação, eu vou achar a concentração de H3PO4. Posso fazer dessa forma, um pouquinho mais trabalhosa, mas tem mais fundamento. Posso fazer dessa forma, que é menos trabalhosa, mas dá o mesmo resultado, que é 0,03. Então é a gosto do freguês, tá bom? Pessoal, volumetria de neutralização é isso, que vocês aplicam no dia a dia. São os conhecimentos que vocês precisam. Qualquer coisa a mais é mais teoria do processo. Mas para aplicar, vocês precisam saber basicamente disso. Agora vamos passar para a volumetria de precipitação.
certo? Então vamos começar com a introdução sobre volumetria de precipitação. Na volumetria de precipitação, Oi, amor? Não, estou trabalhando. O quê? Peça a mamãe. Na volumetria por precipitação, os métodos argentimétricos, certo? Que tem a ver com prata, são de longe os mais aplicados, certo? Eles basicamente são métodos que utilizam nitrato de prata como um reagente padronizado, como um padrão secundário. Porque nitrato de prata não é padrão primário, então ele tem que ser padronizado. Então, são reações que vão estar envolvendo os íons prata, normalmente formando produtos insolúveis, como cloreto de prata, hidróxido de prata. Okay? Pessoal, os conceitos básicos que vocês utilizam em volumetria de neutralização são os mesmos de precipitação, certo? Onde eu vou ter uma solução padronizada, ou padrão primário, e uma amostra desconhecida. A diferença vai estar no seguinte: o que eu formo não é uma reação de neutralização, e sim uma formação de precipitados, de compostos solúveis, que eu chamo de reação de precipitação. Por isso que é volumetria de precipitação. Então, nos métodos de agentes métricos, normalmente o nitrato de prata é o padrão, certo? Um padrão secundário. Ele é o titulante, e os aletos, cianetos e tiocianatos são os titulados. São as amostras normalmente analisadas por agentimetria. Bom, de modo geral, existem condições para que os reagentes selecionados para uma análise por volumetria de precipitação possam ser aplicados, certo? Que condições são essas, pessoal? Para que eu saiba, tipo, eu quero analisar cloro. Qual é o agente precipitante, digamos assim? Qual é o meu titulante que provoca a precipitação que eu vou utilizar? O principal requisito é que o valor de KPS, de produto de solubilidade, seja muito baixo, ou seja, o produto formado seja muito insolúvel. Para quê? Para que eu atenda aqueles requisitos de titulação, a reação ocorra rápida e de forma imediata. Então, quanto maior o KPS, maior a quantidade de produto, maior o equilíbrio para a formação de produtos, para a formação de precipitados, isso acontece quando eu tenho KPS baixos, mais rápida vai ser a reação, melhor atende esses pré-requisitos de reação rápida e completa. Certo? Outra coisa, aí, vamos lá, quanto menor for o KPS, maior a inflexão da curva, quanto maior a concentração, maior a inflexão da curva. Mesmas condições. KPS muito baixos, menos 17, curva intensa. Eu vou aumentando o KPS, eu vou diminuindo a inflexão da curva. Até que eu chego a um ponto de KPS muito altos, que eu não consigo nem perceber. Ou seja, esse material aqui, um produto que tem um KPS tão alto, tão alto, ele não pode esse sal como produto não pode ser utilizado como objetivo da destilação, como produto final da destilação, tá bom? E quando a relação do volume é a mesma noção que eu tenho para o ácido. Quanto menor a concentração, menor essa inflexão da cor. Certo? Aí, tipos de indicadores que são usados na volumetria de precipitação. O nitrato de prata, que a gente está falando aqui de método agentimétrico, ele vai formar sais muito insolúveis, que com baixo KPS, com os seguintes compostos: aletos, flúor, cloro, bromo e iodo, cianetos, que é o grupo CN, e os tiacionatos. Ele vai formar produtos solúveis com esses caras. E eu posso ter 4 tipos de indicadores aqui. Eu posso ter indicadores químicos, que, muito parecido com os indicadores ácido-base do tipo químico, eles vão apresentar alguma mudança de cor que seja visível para que eu diga esse aqui é o ponto final. Eu posso ter métodos potenciométricos, e como eu estou trabalhando com íons, em tese na solução eu tenho Cl-, ou seja, se eu medir o potencial, ela vai dar um potencial X. À medida que eu vou adicionando prata, eu vou formando a GCl, que é sólido, ou seja, não tem carga. Então eu estou reduzindo a quantidade de Cl-, eu estou reduzindo a quantidade de carga na solução,
necessariamente eu estou reduzindo o potencial elétrico dessa solução. Eu consigo ver isso por potenciometria. Condutimetria, métodos condutimétricos, de percepção do ponto final, também vale. E é o mesmo princípio da potenciometria. Só que em vez de medir voltagem, eu vou medir corrente. Perdão, em vez de medir corrente na potenciometria, eu vou medir voltagem na condutimetria. Ou vice-versa. Potência é voltagem, condução é corrente. Certo? Eu também posso medir a amperagem, a amperometria. Okay? Então são esses 4 indicadores, onde eu tenho 3, potenciometria, condutimetria e amperometria, que são instrumentais, e eu tenho os químicos, que são por mudança de cor. Certo? E eu tenho 3 métodos de argentimetria, que são os mais utilizados de longe para análise, que são os métodos de Mohr, de Fajans e de Volhard. E a gente vai detalhar os 3 métodos aqui, tá bom? Ponto comum entre eles, a prata é o reagente principal. De forma bem resumida, o método de Mohr, ele é direto, método argentimétrico direto, certo? Utiliza como indicador de cromato de potássio, onde o ponto de equivalência eu observo a formação de uma cor vermelho tijolo. Na verdade, ela fica meio cor de goiaba, certo? Por causa que tem cor de prata que é branco, disperso no meio da solução. O método de Fajans também é um método direto, certo? Só que o indicador que ele usa é a fluoresceína, que tem várias vantagens em relação de cromato, certo? Um deles, menor toxicidade. Desvantagem, é caro pra caramba. O ponto de equivalência, ele vai ser observado pela formação de uma cor vermelha, certo? Que ocorre quando o íon fluoresceinato está adsorvido na GCl, ou seja, o método de Fajans, o indicador ele é acionado por adsorção e não precipitação. E por fim, o método de Volhard é o método indireto. É uma das coisas aqui. Esses 2 métodos, pessoal, só podem ser utilizados em meios alcalinos. O método de Volhard pode ser usado em meio ácido, tá bom? Só que ele é indireto, onde o analito vai entrar naquele método indireto de análise. O analito vai ser reagido com o excesso da solução de nitrato de prata, ou seja, método de titulação de retorno, um excesso de nitrato de prata. A prata que sobra é titulada com KSCN. E essa titulação com tiocianato de potássio, ela utiliza o ferro como indicador. Beleza? A gente vai ver em detalhe. Então, o método de Mohr. Eu basicamente vou ter os íons prata formando substâncias insolúveis com diferentes aletos, cloro, bromo, iodo, etc. Beleza? Então, o que eu tenho? Eu tenho uma cloro, por exemplo, como analito, e eu tenho minha prata. O que vai acontecer toda vez que a prata e a presença do indicador de cromato aqui dentro? Então, isso aqui é o método de Mohr resumido. À medida que eu vou adicionando prata, eu vou formando precipitados de cloreto de prata. Até um ponto, pessoal, onde todo o cloro vai ser consumido. Esse aqui é o ponto de equivalência. Só que como é que eu vou visualizar esse ponto de equivalência? Eu vou visualizar no momento em que uma gota do nitrato de prata cair e precipitar com o cromato, que é um precipitado de cor vermelha muito forte. Aí vai mudar a cor da minha solução e eu digo, pronto, aqui acabou o cloro. Por quê? Porque o primeiro excesso de prata reagiu com cromato. Tá bom? É necessário, pessoal, em todas as análises do método de Mohr, que se realize o teste em branco. Por quê? Porque eu tenho cloro da água, posso ser cloro da água, posso ser outros contaminantes, certo? Ou seja, o que é o teste em branco? É basicamente fazer tudo, certo? Sem colocar amostra. Eu uso a mesma água, a mesma solução, as mesmas vidrarias, só que eu não coloco o meu analito, porque eu quero branco, eu quero como se eu estivesse tarando uma balança. Beleza? As limitações do método de Mohr é o pH do meio. Ele precisa estar entre 6,5 e 10 para que tenha efeito para que eu possa utilizar. Ok? Porque se eu for em meios muito ácidos, eu tenho formação de ácido crômico, e se for muito alcalino, eu vou ter precipitação do nitrato da prata na forma de hidróxido. Aqui tem uma questão para a gente resolver. Ó. Ao titular uma amostra de 200 ml, vocês vão ver que basicamente tudo é a mesma coisa. Tirando os métodos indiretos, que são um pouquinho diferentes. Tá bom? Ao titular uma amostra de 200 ml de solução de KBr pH 9 com solução de AgNO3 mol por litro, observou-se que após a adição de 150 ml de nitrato de prata, que é o padrão, certo? A solução ficou
cor vermelho tijolo. Considere que foi realizado um teste em branco, onde foi consumido 10 ml da solução padrão de HNO3. Ele pede determinar a concentração de KCl na amostra. A primeira coisa que eu vou fazer, pessoal, é calcular o volume real. Como é que eu calculo isso? Descontando o branco. Então, o volume total, menos o volume em branco, vai ser o volume real. Quanto é que eu gastei total da minha amostra? 150 ml, no meu padrão. Quanto é que eu usei no branco? 10. Então, o volume real que eu utilizei de titulante para reagir com os analitos foi de 140 ml. Na sequência, eu vou calcular a concentração de KCl. Como é que eu faço isso? Está aqui a equação. Repara que, graças a Deus, a relação é de 1 para 1. Um mol de KCl para um mol de nitrato de prata. Então, eu posso utilizar M1V1 e M2V2. Acabou-se. Substitui os valores. Ó. Concentração de KBr é quanto? Não sei. Volume de KBr é 200 ml. Concentração de nitrato de prata, 0,1. Volume, 140. Substitui. Precisam achar a concentração de KBr. Simples assim, se o método for direto. Método de Fagans. Mesma. Vamos lá. Método de Fagans, direto também, só que eu vou utilizar a fluoresceína como indicador de adsorção. O método é o mesmo. A diferença é só a ação do indicador. Mas é basicamente a mesma coisa. Certo? O ponto de equivalência vai ser observado pelo aparecimento de cor vermelha. Então, vamos lá. Eu tenho cloreto de prata, certo? E ele está coordenado, ele está sendo absorvido pelos íons fluoresceinatos. Por íon cloro, desculpa. Íon cloro. Já que a solução é de NaCl, tá bom? Essa solvatação do cloreto de prata, na presença do indicador fluoresceína, ela fica amarela. Porque, nesse caso, o indicador ele está fora, ele não está dissolvido na prata. Certo? No cloreto de prata. Ele está na forma sem ser dissolvida. Só que à medida que eu vou adicionando nitrato, eu vou consumindo os cloros. Consumindo os cloros, consumindo o cloro. Na reação de Ag+, com Cl- vai dar HCl, eu vou consumindo do que cloro e formando mais HCl, mais HCl. Até que chega um ponto que eu vou adicionar prata em excesso. E essa prata vai começar a se dissolver no sólido precipitado. A questão é, quando eu tenho a dissorção da fluoresceína na prata que está dissolvida, ela fica vermelha. Beleza? Aí eu tenho um ponto de viragem. Certo? Assim como o método de Moore, o método de Fagans necessita de pH alcalino para ser realizado. Que é uma questão que é idêntica à anterior, tá bom? Então não vou nem me dar o trabalho de resolvê-lo com vocês, mas é o mesmo princípio. Mesmo princípio. Desconto branco, relação é 1 para 1, eu utilizo a equação mágica lá para poder encontrar a concentração. O método de Volhard, galera, é o método diferentinho, certo? Tanto eu consigo fazer essa análise por precipitação em meus ácidos com ele, como ele é um método de indireto, ou seja, no caso de retorno, eu vou ter que reagir com excesso para depois titular esse excesso. Como é que isso funciona, pessoal? Eu tenho lá meu reagente A, eu vou reagir com um padrão em excesso do reagente B. Vai sobrar B, eu vou titular o B. Ok? No método de Volhard, eu vou trocar ali, ó, meu analito por um aleto que vai reagir com prata, formando precipitado de cloreto de prata. O meu reagente B vai ser um nitrato de prata, o padrão em excesso. Eu vou adicionar ele. Então, eu vou ter a reação do cloro com a prata, formando a GCl, só que como o AgNO3 estava em excesso, eu vou ter excesso de íons prata. Ou seja, eu vou ter lá meu precipitado, mais o que sobrou da prata. Eu vou filtrar isso, porque tirar um sólido, aí eu vou pegar ali só uma solução com íons prata. Essa solução com íons prata, eu vou titular com K, meu Deus, KSCN, como indicador ferro 3+. Aí é mesmo princípio, aqui é uma titulação direta, tá bom? Tem nada de novidade aqui não. Isso aqui é uma titulação direta. Tá bom? Você vai calcular como? Vou fazer uma questão já já. Vou adicionar KSN até que o ferro 3 vai me indicar uma mudança de cor. Que eu digo, pronto, chegou no ponto de equivalência. Como foi dito, galera, a principal vantagem do método de Volhard é eu conseguir fazer análise de meus ácidos. Então, eu consigo analisar íons oxalato, que vem do oxalato do ácido oxálico,
íons carbonatos, que vêm do ácido carbônico, íons arsenatos, que vêm do ácido arsênico, tá bom? Não, desculpa, viajei. A vantagem é que, como é no meio ácido, o oxalato vai estar na forma de ácido oxálico, o carbonato na forma de ácido carbônico e o arsenato na forma de ácido arsênico. Então, eles não vão interferir nas reações que eles, quando presentes, eles são interferentes nas reações por Fagans e Mohr. Mas no método de Volhard, como o meio é ácido, eles vão estar na forma ácida, eles não vão atuar como interferentes. Uma questãozinha do método de Volhard. Utilizando o método de Volhard, descreva como se deve ser realizada a titulação de uma solução contendo 30 ml de NaCl. 30 ml de NaCl. Aí, considere como titulante a solução padrão de KSCN, 0,5 mol por litro. Calcule a concentração de NaCl considerando que foi utilizado 100 ml de excesso de HNO3, concentração 0,1 mol por litro, e que a solução filtrada foi titulada com 50 ml de KSCN. Vamos entender o que aconteceu, pessoal. Aconteceu o seguinte. Eu tinha minha solução aqui com 30 ml, beleza? De cloro. Eu adicionei 100 ml de uma solução 0,1 mol por litro de nitrato de prata. Certo? Ou seja, eu vou ter um total sobrando aqui de 130 ml de Ag+. 130 ml por quê, professor? Porque eu tenho 30 mais 100. E depois, eu titulei esse 130 ml com 50 ml de uma solução 0,05 mol por litro de KSCN. Beleza? A primeira coisa que eu vou fazer, eu vou calcular o número total de mols de prata, que eu adicionei no começo. Certo? Como é que eu faço o número de mols? Se eu tenho concentração e tenho volume, é só multiplicar um pelo outro. Então, o número de mols é igual a concentração vezes o volume. Então, eu vou ter ali adicionados no início 0,01 mol de nitrato de prata. Certo? Agora, eu vou calcular o número de mols de HNO3 que sobrou lá na titulação. Titulação direta com KSCN. Qual é a reação? KSCN vai reagir com nitrato de prata, formando tiocianato de prata e K+, titulação. Como eu tenho, no ponto de equivalência e equimolaridade, eu posso dizer que o número de mols de prata é igual ao número de mols de KSCN, certo? Então, quantos mols de prata sobrou no final? A concentração de KSCN vezes o volume de KSCN. Não é não? Número de mols. Se eu tenho concentração e volume, eu não determino ele pela multiplicação da concentração vezes o volume. Então, eu vou achar lá que o número de mols de prata vai ser 0,0025. Isso foi o que sobrou, isso foi o que foi titulado. Ok? Se eu tenho, pessoal, o que eu adicionei e eu tenho o que sobrou, eu consigo calcular o número de mols que reagiu, certo? Porque o número de mols que reagiu vai ser o quê? O total de mols que eu adicionei menos o que estava em excesso. Ou seja, vai ser 0,01 menos 0,0025. Ou seja, posso dizer que o que reagiu foi 0,0075 mols de HNO3. Reagiu com quem? Com o cloro que estava em solução. Se ele reagiu com o cloro, ele estava em solução, ele reagiu totalmente, e a reação é Ag+, mais Cl-, formando AgCl, essa relação é de 1 para 1, então eu posso dizer que o número de mols de NaCl é igual ao de nitrato de prata, e vai ser 0,075. Por fim, eu calculo a concentração, que é simplesmente pegar esse número de mols e dividir pelo volume de 30 ml. Eu vou ter uma concentração de 2,5 mol por litro. Ok? Fiquei para vocês assistirem. Se estivessem aqui comigo, estariam tirando dúvidas, mas não estão. Agora, pessoal, passando para a volumetria de oxirredução, certo? Primeiro, vamos fazer uma introdução rápida de oxirredução. Ela é uma reação baseada em reações redox, que são o quê? Reações de transferência de elétrons. Ok? Aí vocês vão ter que ver número de inox. Eu tenho uma aula disso gravada no canal do YouTube, tá bom? Química analítica qualitativa. Tem aula só de reação redox, quem quiser rever. Então eu tenho o número de mols, variando. Onde no magnésio o número de oxidação era 0 e ele foi para mais 2. Ou seja, ele ficou com mais 2 de carga positiva. Ou seja, para você ficar com carga NOx positiva, você tem que perder elétrons. Então ele perdeu elétrons.
Quando você... E o oxigênio, ele ganhou 2 elétrons, por isso que ele foi de 0 para -2. Elétron tem carga negativa, então se eu ganho elétrons, eu fico negativo. Se eu perco elétrons, eu fico positivo. O cara, pessoal, que perde elétrons, o magnésio, ele foi de 0 para -2, então ele perdeu 2 elétrons. Quem perde, oxida, certo? Quem perde sofre oxidação. E quem sofre oxidação provoca uma redução. Então eu chamo esse cara de agente redutor. Já o oxigênio, ele ganha elétrons. Quem ganha elétrons se reduz. Quem se reduz provoca uma oxidação. Então eu chamo esse cara de agente oxidante. O agente é quem executa a ação. Então o oxigênio está executando uma ação de oxidar o magnésio. O magnésio está executando uma ação de reduzir o oxigênio. Certo? Essa nomenclatura, agente oxidante, agente redutor, ela aponta para o outro. Certo? Se eu sou agente redutor, o outro elemento está reduzindo. Se eu sou agente oxidante, o outro elemento está oxidando. Ok? Aí, dependendo do titulante, a análise por oxidação pode ser classificada como redutimétrica ou oxidimétrica. Quando o meu titulante é um agente oxidante, eu digo que é uma volumetria oxidimétrica. Quem que faz volumetria oxidimétrica? Permanganato de potássio, dicromato de potássio, ácido perclórico, iodo, certo? Por iodometria. Quando o meu titulante é um agente redutor, eu chamo de volumetria redutimétrica. Quem é que vai fazer volumetria redutimétrica? Oxalato de sódio, ácido oxálico, esqueci agora, acho que é tiosulfato de sódio e cloreto de estânio, cloreto de antimônio. Beleza? Então, basicamente é isso. Padrão é agente oxidante, oxidimetria. Padrão é agente redutor, redutimetria. Ok? Tem várias técnicas de volumetria de oxirredução, sendo que as mais utilizadas são permanganimetria, dicromatometria, iodometria e iodimetria. Certo? Começando a falar pela técnica de permanganimetria. É uma técnica que vai utilizar os íons permanganato, MnO4, como reagente padrão, certo? E ele é um padrão secundário, certo? E o permanganato tem algumas características bem interessantes. Ele é um forte agente oxidante e de cor violeta intensa, ou seja, ele é um agente oxidante muito forte. Se ele é o padrão, estou falando de reações oxidimétricas, e ele é roxo, ou seja, ele vai oxidar, como ele é muito forte, várias espécies diferentes, ou seja, pode analisar várias espécies. E como ele tem uma cor roxa muito intensa, na forma de permanganato, e o seu produto, que é o manganês 2, ele não tem cor, então ele próprio é o padrão, ele próprio é o indicador dele. Quando ele perde a cor, quer dizer que todo permanganato que tinha reagiu. Ou quando a cor aparece, quer dizer que agora eu tenho um excesso de permanganato. Ele não é um padrão primário, certo? E sua padronização e conservação são bem complexos, tá bom? Ele não é um padrão... Tá repetido aqui? Tá? Peço desculpa aqui. Pronto. Teste em branco é essencial para reduzir o erro de análise. E ele pode ser utilizado em volumetrias do meio ácido, básico e neutro, certo? Mas o meio ácido é o mais indicado, que é onde ele tem maior efetividade, certo? Ponto. Como o melhor meio ácido, eu tenho que acidificar esse meio. Então, os ácidos indicados são o ácido fosfórico e o ácido sulfúrico para fazer isso. Eu não posso utilizar ácido clorídrico, certo? E nem ácido nítrico, beleza? O ácido clorídrico porque tem precipitação e o ácido nítrico porque ele acaba sendo um oxidante mais forte que o permanganato. Então, a presença de ácido nítrico vai acabar oxidando o próprio permanganato. Questãozinha. Para padronizar uma solução de permanganato, utilizou-se uma solução contendo 100 ml de oxalato de sódio, 0,1 mol por litro. Tem o oxalato de sódio, galera, é um padrão primário para o permanganato, por exemplo. Já que ele tem que ser padronizado,
preciso padronizá-lo com um padrão primário. Quem é padrão primário? Oxalato de sódio. Eu estou dizendo que eu usei uma solução 100 ml, certo? 100 ml de uma solução de concentração 0,1 mol por litro, em meio ácido. Essa solução foi titulada como uma solução de permanganato de potássio, onde foi consumido um valor de permanganato igual a 50 ml. Aí ele pergunta qual a concentração da solução de permanganato. Bora lá. Essa reação pequenininha, que eu não vou pedir para vocês balancearem, que dá um trabalhinho, é a reação que tem. É toda a reação do oxalato de sódio com o permanganato, certo? Eu preciso me preocupar com a reação toda? Precisa não. Precisa se preocupar com o permanganato e com o oxalato de sódio. Com esses dois. Só com eles dois. E eu basicamente vou calcular pela fórmula adaptada. Por que pela fórmula adaptada? Porque eu tenho aí diferenças de estequiometria, certo? É 2 para 5, não é 1 para 1. Então, eu vou lá adaptar isso aqui. Beleza? Eu vou chamar esse cara de A e esse cara de B. Então, eu vou pegar o coeficiente estequiométrico de B e multiplicar por MAVA. Vou pegar o coeficiente estequiométrico de A e multiplicar por MBVB. Certo? Ó. 5 vem para cá, o 2 vem para cá. Resolvendo a equação, quando eu vou fazer as continhas, você acha a concentração de permanganato, que é 8 vezes 10 a menos 3. Beleza? Estão percebendo que o princípio é o mesmo? Eu fui adicionando permanganato na presença de ácido oxálico até acabar, na presença de oxalato de sódio. Toda vez que cai uma gota de permanganato na presença de oxalato de sódio, ocorre a oxidação do oxalato de sódio e ocorre a redução do manganês. Essa redução, quando ocorre, toda vez que cai a gota, ela perde a cor, ela muda de cor. Até que o primeiro excesso ela vai ficar púrpura. Por quê? Porque não tem mais oxalato de sódio presente para reagir com MnO4. Aí vai começar a ter excesso de MnO4, que é púrpura. Aí a solução muda de cor. Certo? Outra técnica das reações de oxidação é a dicromatometria, certo? Onde ela vai utilizar o dicromato como agente oxidante. E as características desse reagente são as seguintes. É um agente oxidante excelente para análise de ferro, ok? Então ele é muito utilizado na parte de mineração, certo? O dicromato, ele não é um redutor, infelizmente não é um oxidante tão forte como o permanganato, ou seja, ele reage, ele consegue interagir, ele consegue oxidar menos tipos de analitos, ou seja, ele é mais limitado. A grande vantagem dele é que ele é um padrão primário, certo? Ele possui características de padrão primário. Como ele não tem uma cor muito específica, ele precisa de indicadores de oxidação, certo? Ou seja, eu preciso de um indicador para observar o ponto final, e o mais usado na dicromatometria é a difenilamina em solução de ácido sulfúrico, tá bom? E ambos os indicadores vão apresentar cor violeta quando na presença de agente oxidante, ou seja, quando eu chegar no ponto final dela, a cor da minha solução fica roxa, fica violeta. Não há limitações para esse tipo de ácido, pelo tipo de ácido, ou seja, eu posso trabalhar com ácido clorídrico, com ácido nítrico, com ácido fosfórico, com ácido sulfúrico, que é uma vantagem em relação à permanganimetria. E um cuidado que tem que ter é que o dicromato é um reagente de elevada toxicidade, ou seja, não pode ter descarte no ambiente. Ok? Questãozinha. Determine a concentração de 100 ml de uma solução desconhecida de cloreto de ferro 2, ele quer a concentração na solução de 100 ml de cloreto de ferro 2, utilizando uma solução padrão de dicromato, concentração 0,1 mol por litro. Considere o uso da difenilamina como indicador e o uso do ácido sulfúrico para acidificar o meio. O volume necessário de dicromato para mudar da cor da nossa violeta foi de 22 ml. Beleza? Eu utilizei 2 ml de branco. Está aqui a relação. Vou olhar para quem? Eu vou olhar para dicromato e para ferro. O que eu quero determinar? 1 para 6, ó. 1 para 6 a relação. Então, primeira coisa, vou colar o volume real, tá bom? Que é o total menos o branco.
que foi de 20 ml. Depois eu vou calcular pela concentração. MaVa, MbVb. De cromato vai ser o A, o ferro vai ser o B. Ok? Então, eu vou pegar o valor do coeficiente de B e vou multiplicar aqui, ó, dando 6. Vou pegar o valor do coeficiente de A, que é 1, vou multiplicar aqui. Sabendo disso, eu resolvo a equação. E acho a concentração de ferro na minha amostra. Vamos lá, para os métodos com iodo. Eu tenho uma iodometria, certo? Que é um método indireto. Vamos ver já. Na técnica de volumetria por iodo, chamada de iodometria, vamos observar as seguintes características. O iodo vai agir como agente oxidante, ok? Vai trabalhar com materiais que se oxidam facilmente. E é adicionado diretamente à solução contendo analito, ou seja, solução é uma volumetria direta. Certo? Como o iodo age como agente oxidante, esse método é utilizado para determinar substâncias que sejam agentes redutores. Como o iodo é adicionado diretamente sobre o analito, sobre a solução do analito, então estamos falando de um método de volumetria direta. Ele utiliza o amido como indicador. O amido, pessoal, ele forma um complexo com o íon I3-, certo? Esse íon I3-, ele é produto da presença de I2 mais o íon iodeto, formando o I3-. Esse I3-, na presença de iodo, ele fica azul turquesa, um azul bem forte. Na presença de amido, desculpa. O I3-, na presença de amido, ele forma um complexo e vai ficar azul. Certo? A iodometria, desculpa, ela deve ser executada em meio neutro. Certo? A iodometria. Peraí. Foi tudo? Voltou? A iodometria. Ela deve ser executada em meio neutro, certo? Em meio neutro, o iodo pode ser reduzido quantitativamente de forma mensurável a íons iodeto por agentes redutores razoavelmente fortes, como titânio 2+, ácido sulfuroso, dióxido de enxofre, ácido sulfídrico, esses agentes redutores. Questãozinha de iodometria, reação direta, tá bom? Para padronizar uma solução de iodo molecular, foi utilizado uma massa de óxido de arsênio, peso molecular 198 gramas por mol, que é um padrão primário, certo? Se eu estou padronizando, é padrão primário. O óxido de arsênio é convertido a arsenito, que ao se oxidar a arsenato, reduz o iodo molecular de I2 a íon iodeto, certo? Para reagir completamente com os íons arsenitos gerados, foi utilizado 19 ml de solução de iodo molecular. Então vamos lá. Eu tenho primeiro uma reação com arsenito para formar arsenato, que esse cara sim vai ser titulado como iodo. Observação, a equação global nós podemos perceber, certo? Uma relação 1 para 1 entre o iodo e o íon arsenito. Relação 1 para 1 entre o iodo e o arsenito. Certo? Só que eu não consigo saber quantos mol de arsenito existem. Certo? Para isso eu tenho que ver a reação de formação do arsenito, que vem a partir do arsenato. Beleza? Então eu tenho um arsenito. O arsenito reage com hidróxido, formando arsenato. Vai cá. Agora me confundi. Certo? Só um minutinho, pessoal. A reação de formação do arsenato é essa. Se é o arsenato que vai ser formado, é o 4. Isso mesmo. Isso está errado. -8 mais 5
Menos 5, mais 5 mais 3. Mais 5 mais 3, ele ganhou 2 elétrons. Se ele ganhou, ele se reduziu. Ao contrário. Só inverter aqui que agora vai dar certo. Pronto. Certo? Então, esse cara aqui, vamos com ele. Então, eu vou ver isso com hidróxido, formando isso. Pronto. Isso. Pronto. Deixa eu voltar para cá. Começo da questão. Certo? Ó. Observando a equação global, a gente pode perceber que tem uma relação de 1 para 1 entre iodo e o arsenito. Certo? Ou seja, a titulação que acontece entre o iodo e o arsenito é de 1 para 1. A questão é, a massa... Isso mesmo. A massa de arsenito, a concentração de arsenito, tem uma relação de 1 para 1 com o iodo. Então, é essa titulação que acontece. Que quando o iodo oxida o arsenito a arsenato, é onde eu tenho a minha reação acontecendo. Certo? A reação de formação do arsenato é essa, do arsenito. Corrige de novo. Arsenito. A reação de formação do arsenito é essa. Arsenato reage com hidróxido, formando arsenito sódio. Ok? Então perceba que eu tenho uma relação de 2 para 1, ó, de arsenito com arsenato. A primeira coisa a ser feita então é determinar a quantidade de íons arsenito que é formado. Como é que eu vou determinar isso? Se eu calcular o número de mols de arsenito que são formados, ó. O número de mols é a massa pelo peso molecular. 0,2 sobre 198, eu vou ter 0,01 mol de AS2O3, que é isso aqui. Beleza? Agora eu vou determinar o número de mols. Vai de novo. Tá confuso. Confuso mesmo. Pessoal, é o seguinte, eu vou pular essa questão, só a questão. Todo esse dado aqui está valendo. Eu vou ter que pular essa questão porque ela está errada. Então, me desculpem. A gente não vai conseguir resolver esse exercício agora. Mas eu trago para vocês corrigidos em outra aula. Tá bom? Então, desculpa aí, pessoal. Acabei confundindo a montagem dessa questão como exemplo para vocês. Certo? Então, vamos falar agora de odimetria. Então, pessoal, só para resumir, a iodometria é um método direto, tá bom? E a iodimetria vai ser um método indireto. Vamos lá. Técnica de volumetria por iodo, chamada de iodimetria, tem as seguintes características. É utilizada para analisar agentes oxidantes, pois o íon iodeto age como agente redutor. Perceba que eu não estou usando agora o iodo reagindo direto, eu vou ver a reação com o iodeto. Ok? E o íon iodeto é um agente redutor. Como é que é o processo? Adiciona-se um agente oxidante em excesso na solução de Ki. Esse agente oxidante, qualquer agente oxidante, ele vai formar I2. Que eu vou titular esse 2 com o tiosulfato. Certo? Então, ó, é um método indireto, certo? Então, inicialmente reage a prata. É o cansaço, pessoal. É um método indireto. Ó. Inicialmente reage a prata, o agente redutor com o analito, e depois titula o produto formado. Certo? O mesmo indicador amido é utilizado e ele possui mais aplicações do que a iodometria. Possui mais aplicações do que a iodometria. Por quê? Porque vários compostos reagem oxidando em menos, mas o iodo não consegue oxidar muitos compostos. Aí vamos para uma questão. Vamos lá.
Uma solução contendo 100 ml de cobre 2+, com concentração desconhecida, foi reagida com um excesso de iodeto de potássio para que eu tenha a formação de iodo, método de retorno, certo? Eu reajo com excesso. Na verdade, aqui é um método indireto mesmo. Eu reajo e vai formar um produto. Eu vou titular o produto formado. O I2 formado foi titulado com 25 ml de uma solução de tiosulfato de sódio. Aí ele pede determinar a concentração da solução de cobre. Bom, aí eu tenho as duas reações que estão acontecendo, pessoal. A primeira reação é do cobre com o Ki. Ó. A primeira reação é essa aqui, ó, do Ki com cobre 2+. Adicionei Ki ao cobre 2+, então vou ter uma formação de I2. Depois esse I2, ele é titulado com tiosulfato de sódio, formando 2-, e aqui é onde o amido vai, quando ele aparecer esse 2- em excesso, o amido vai fazer ele mudar de cor. Então, a primeira coisa que a gente vai fazer é utilizar a equação da titulação, essa aqui, ó, para mim saber quantos mols de I2 foram formados. Então, eita, vamos lá. Então, vamos lá. Como é que eu vou saber quantos mols de I2 foram formados? Eu tenho que lembrar que no ponto de equivalência, o número de mols é igual, certo? Então, determinando o número de mols de tiosulfato que reagiram, eu consigo saber quantos mols de iodo foram produzidos. Como é que eu vou saber o número de mols de tiosulfato? A concentração dele vezes o volume dele vai dar 0,0027 mols de tiosulfato. Agora a gente vai determinar o número de mols de I2, certo? Olha a relação, 2:1. 2 mols de tiosulfato reagem com 1 mol de iodo. Se 2 mols reagem com 1 mol, 0,0027 vão reagir com X e eu vou achar o número de mols de iodo. Ou seja, esse número de mols de iodo, pessoal, foi tudo que reagiu com Ki, certo? E ele foi limitado por quem? Ele foi limitado pelo cobre. Ou seja, sabendo que a quantidade de 2 gerado foi isso aqui, a gente pode calcular o número de mols de cobre e a sua concentração. Então, como é que eu vou determinar o número de cobre? Olha a relação, ó. 2 mols de cobre reagem com 1 mol de iodo. Certo? 2 mols de cobre produzem 1 mol de iodo. 2 mols de cobre 2+ produzem 1 mol de iodo 2- de iodo. Quantos mols de cobre eu preciso para produzir 1,35 vezes 10 a menos 3 mols de iodo? Vai dar essa quantidade de cobre aqui, em mols. Agora eu vou fazer o quê? Concentração. É o número de mols pelo volume. Quanto é o volume? 100 ml. Em litros dá 0,1. Achei a concentração de cobre. Pessoal, eu não estou me detalhando muito nos cálculos, porque isso aqui é cálculo estequiométrico, então já era para vocês saberem. Se vocês não souberem, tem no meu canal lá, na parte de química geral, tem aulas de cálculo estequiométrico. Vocês podem voltar lá para poder pegar esse conteúdo. Para terminar essa aula, vamos falar sobre a volumetria de complexação. Certo? Introdução rápida. As técnicas de complexação, pessoal, eles vão utilizar a formação de complexos, que é a interação que tem entre metais e grupos que eu chamo de ligantes. Certo? Então, a volumetria de complexação é uma das mais utilizadas na farmácia, principalmente. Certo? Uma das mais utilizadas para determinar a dosagem de sais minerais e compostos presentes em fórmulas farmacêuticas. Ou seja, você pega aqueles multivitamínicos, não dá só de analisá-los para saber se a quantidade está correta de cobre, de zinco, de potássio, por reação de complexação. Certo? Uma das principais características é a grande variedade de análises possíveis de analisar por essa técnica. E a vantagem principal é que todas as reações acontecem de 1 para 1. Por quê? Porque o principal reagente utilizado, que é o EDTA, o ácido etileno diaminotetracético, ele é um ligante hexadentado. Ou seja, ele consegue fazer a mesma molécula consegue fazer 6 ligações com o metal. Isso quer dizer o quê? Que ela consegue formar complexos na relação de um ligante para um metal com praticamente todos os metais da tabela periódica. Certo? Esses complexos são muito estáveis, ou seja, eles formam com muita facilidade. Bom, aí uma característica do EDTA é que ele é muito, mas muito mesmo influenciado pelo pH, tá bom? Ou seja, ele só vai ter essa característica hexadentada quando ele tiver pH
alcalino, onde ele vai ter 6 grupos, ó, 1, 2, 3, 4, 5, 6 grupos que podem fazer coordenação com metal. Pessoal, estou falando de dentação, de dente, dentado, coordenação. Eu não vou entrar na teoria de complexos aqui nessa aula. Se vocês quiserem ver complexos, eu tenho aula de química analítica qualitativa no canal lá do YouTube, onde vocês têm aulas completas de complexação. Se você não está entendendo isso aqui, eu aconselho que você veja, se você quiser saber. Mas esses conceitos que eu estou falando aqui por cima, na introdução, eles não são necessários para você poder fazer análise com volumetria de complexação. Certo? Ele é interessante para você entender a teoria e para você identificar algum erro. Mas para fazer a análise bruta em si, não. Eu não preciso desses conceitos. Por isso que eu estava falando, né, que o pH influencia muito e ele influencia nesse ponto. Ó. Quanto mais alcalino no meio, maior a inflexão da curva. Isso aqui é importante. Ó. pH 12, ó, eu tenho uma curva bem intensa. pH 6, eu praticamente não tenho curva. Certo? Então, sempre no meio alcalino. E quanto maior a intensidade dessa curva, a gente sabe que é mais fácil de visualizar a ponto de equivalência. Beleza? O problema é, como o meu é alcalino, grande parte dos metais vão precipitar em pH alcalino. E aqui eu tenho uma tabela onde eu tenho aqui o log da constante, certo? E o volume, o pH. Então, por exemplo, o ferro 3+, se eu quiser analisar ferro 3+, em pH próximo a 2, pH 4, ele já vai estar precipitado. Certo? Então aqui, ó, esse cara, ó, aqui ele está na forma iônica, aqui ele está na forma de hidróxido, FeOH3. De pH 4, para esse cara aqui, já está na forma de base, já está precipitado. Certo? Ó. Aí aqui o que eu posso fazer para solucionar esse problema? O uso de ligantes auxiliares. Certo? O que é o ligante auxiliar? É outro ligante que eu vou ligar nesse metal para fazer com que ele possa ficar em solução em pH elevado, para que eu possa usar o EDTA. Aí quando eu usar o EDTA, eu tenho que ter uma garantia que o complexo formado entre esse ligante auxiliar e o ferro é mais fraco do que o complexo que vai ser formado entre o EDTA e o ferro. Por quê? Porque se esse complexo é mais fraco, quando aparecer o EDTA, ele consegue tirar o metal desse complexo fraco e formar o complexo com o EDTA. Aí a reação que eu quero é o meu analito com o EDTA. Certo? Aí como é que eu faço isso? Eu utilizo ligantes auxiliares caso o meu metal não segure no pH de análise. Certo? O que mais? Ó, os indicadores utilizados são chamados de indicadores metalocrômicos, certo? E eles apresentam as seguintes características. Os indicadores metalocrômicos são compostos coloridos que, quando estão associados formando um complexo, com íons metálicos, tem sua coloração modificada. Ou seja, na forma iônica, ele é um ligante, certo? Ele é um ligante que na forma iônica ele tem uma cor e na forma ligada ele tem outra cor. Só isso. Então, formou complexo com ele, mudou de cor. Certo? A coordenação metal-ligante do indicador com a amostra deve ser mais fraca do que a coordenação metal-ligante do EDTA como analito. Para quê? Para que, se eu tenho o indicador e esse cara está formando complexos com meus analitos, na medida que cai EDTA, eu quero que esse indicador vá sendo deslocado, tá bom? Caso o indicador que eu utilizar ele não seja deslocado, expulso pelo EDTA, é dito que o analito bloqueou o indicador. O complexo formado entre o analito e o indicador é mais forte do que o complexo analito-EDTA, ou seja, o indicador não é solto, não é liberado, consequência, ele não muda de cor. Se não muda de cor, eu não vejo ponto de equivalência. Então, eu não posso usar esse indicador. Vamos para exemplos.
O que é isso? Está aqui meu indicador. Eu adicionei meu indicador na forma iônica. Ele vai deixar minha solução azul escura, porque na forma livre ele é azul escuro. Aí eu adicionei esse mesmo indicador azul escuro com metais. Só que quando ele forma os complexos com metais, ele é vermelho. Certo? Ligado no metal ele é vermelho, sozinho ele é azul. Só que eu boto tão pouco indicador que eu garanto que somente uma pequeniníssima quantidade dos meus analitos vão estar complexadas com o indicador. Então eu venho com EDTA e começo a fazer a titulação. E esse EDTA vai reagir com os teus analitos. Certo? Até que ele reagiu com todo mundo, que seria o ponto de equivalência. Quando ele reagiu com todo mundo, que ele for pegar o último analito que sobrou, que ainda tem um pouquinho, que está complexado com o indicador, ele vai deslocar esse indicador, jogando o indicador para a forma iônica, que tem uma cor diferente de vermelho. Aí a cor da tua solução muda para azul. Beleza? Existem vários tipos de indicadores em volumetria de complexação, sendo os mais utilizados o negro de Arial cromo T, certo? Ele é o mais antigo, e eu só posso usar ele entre pH 6, 7 e 11, e ele é muito bom para analisar magnésio, cálcio, cádmio, zinco e chumbo. Chumbo 2+, tá bom? Um substituinte para o Arial cromo é a calmagita. Ele tem até uma estrutura bem parecida. Certo? E como ele tem uma estrutura similar ao Arial T, só que ele é mais estável que o Arial cromo, e ele está em crescente popularidade como substituinte. Como a calmagita, assim como o negro de Arial cromo T, é em pH alcalino. Mas como é que eu faço análise em pHs mais ácidos? Eu vou utilizar o alaranjado de Tilenol. É outro indicador metalocrômico, só que para meio ácido. Pode ser usado em soluções ácidas. Aí, normalmente é utilizado na titulação direta do bismuto 3 e do tório 4. Certo? E aqui tem outros indicadores metalocrômicos. Por exemplo, a morexida. Eu vou analisar com elas cobre, níquel, cobalto e cálcio. Ele tem que ser utilizado no pH 10 e 11 e eu vou ter uma mudança de cor de amarelo para azul. Então, ó, o vermelho de pirogalol. Vou analisar bismuto com ele. pH ácido, 2 e 3. Vai de azul para vermelho. Timolftaleína. Eu vou analisar manganês, cálcio e estrôncio. pH que eu preciso 10. A cor vai de azul para rosa. Basicamente isso, tá bom? Quer dizer o quê? Que a timolftaleína, quando está quando está ligada, ela tem uma cor azul. Quando ela está ionizada, fora do complexo, ela tem uma cor rosa. A morexida, quando ela está ligada no metal, ela tem uma cor amarela. Quando ela está ligada no cobre, no níquel, no cobalto ou no cálcio, ela tem uma cor amarela. Quando ela é deslocada, ela passa a ter uma cor azul. Eu vejo essa mudança de cor. Agora vamos para as técnicas de análise por volumetria de complexação, certo? Ela possui algumas técnicas de análise que são diferentes das já faladas anteriormente. São iguais às já faladas anteriormente, certo? Tá errado isso aqui. Elas são iguais. Mãe do céu. Iguais às já faladas anteriormente. E outras diferentes. Então, eu tenho titulação direta, já sabem. Titulação de resto de retorno, vocês já sabem. Titulação de deslocamento, essa é nova. Aí eu tenho uma técnica chamada de mascaramento e eu tenho os íons auxiliares que eu já falei. Titulação direta, pessoal, eu vou partir logo com questões, tá bom? Métodos diretos são preferíveis. Então, sempre que eu puder, eu vou usar método direto, porque ele é mais simples. Certo? Sempre que eu tiver condição, ele vai ser o escolhido. Então, vamos lá com a questão. Em uma análise de água, para determinar a concentração de carbonato de cálcio, eu precisei usar 50 ml de amostra. Eu titulei 50 ml de amostra. De quem? De carbonato de cálcio. Para titular, eu utilizei uma solução padrão de EDTA 0,3 mol por litro e eu gastei 20 ml de solução para atingir o ponto final. Determine a concentração. Para que as duas reações estão acontecendo, pessoal. Carbonato de cálcio, ele se ioniza em cálcio. Certo? 1:1 a relação. Ele dissocia formando cálcio. E o cálcio é complexado por EDTA, também numa relação de 1:1. 1 mol de cálcio para 1 mol de EDTA, formando o complexo cálcio-EDTA. O que eu vou fazer? Determinação da concentração de Ca2+. Como é que eu vou fazer isso? Essa reação M1V1, M2V2. Concentração de cálcio vezes volume de cálcio igual a concentração de EDTA vezes volume de EDTA. Quanto é o volume de cálcio? 50 ml.
Quanto é a concentração de cálcio? Quero saber. Quanto é a concentração de EDTA? 0,3. Quanto é o volume de EDTA? 20. Resolvendo? Concentração de cálcio, 0,12 mol por litro. Se a concentração de cálcio é 0,12 mol por litro, a concentração de CaCO3 é 0,12 mol por litro. Beleza? Já que tem uma relação direta. Titulação de retorno. Essa aqui é igual às outras. Na titulação de retorno, de resto do retorno, um excesso conhecido de EDTA é padronizado, é adicionado ao analito, a um metal qualquer. Agora eu reajo em excesso. Para quê? Para que eu tenha EDTA sobrando. E depois eu titulo esse EDTA com outro metal, certo? Quando é que eu vou usar isso? Perdão. Eu titulo EDTA ou com zinco ou com magnésio. Quando é que eu vou utilizar isso? Quando eu tenho uma reação, quando a reação entre um analito e o EDTA de forma direta é muito lenta, e lembra que ela tem que ser rápida. O analito não é estável nas condições de titulação direta, tipo, o analito precisa ser, ele não aguenta segurar um pH muito alcalino. Então eu preciso fazer uma titulação de retorno. Eu reajo ele com EDTA e depois eu alcalinizo a reação, alcalinizo a solução para que o EDTA que sobre eu possa titular. Ele precipita na ausência de EDTA, ou eu não tenho um indicador adequado para a titulação direta. Nenhum indicador se encaixa no tipo de analito que eu estou vendo. Certo? Ou ainda quando eu tenho um bloqueio do indicador pelo analito. O complexo formado entre indicador e analito é tão forte que eu não consigo ter deslocamento do indicador. Certo? Então, aqui o exemplo. Ó. Tu tem aqui o teu metal e tu tem um EDTA em excesso. Tu adiciona esse EDTA ali, então tu vai sobrar EDTA, no fim das contas. Esse EDTA que sobra, ele vai ser titulado com zinco ou magnésio. Indicador, o negro de ariocromo T. Certo? Ele vou ter essa titulação aqui acontecendo e eu vou ver a viragem. Eu vou determinar a concentração do EDTA que sobrou. Se eu sei o que sobrou, eu sei o tanto que reagiu. E o que reagiu foi o que reagiu com o teu analito de interesse. E uma questão grande. Vamos lá. Ó, uma solução contendo 25 ml de níquel 2+, em HCl diluído, certo? Solução contendo 25 ml de níquel em HCl diluído é tratada com 25 ml de uma solução de EDTA 0,05 mol por litro. Isso aqui é o excesso que eu adicionei. A solução é então neutralizada com NaOH e o pH ajustado para 5,5 com o tampão acetato. Certo? A solução torna-se amarela quando adicionada algumas gotas do indicador alaranjado de fenol e depois a titulação com uma amostra. A titulação com uma titulação de zinco 2+, a amostra é titulada por a amostra titulada por zinco 2+, 0,02 mol por litro, e ela consumiu dessa solução de zinco 2+, 17,5 ml para atingir o ponto de equivalência, que é onde eu vejo uma cor vermelha. Ele pergunta qual é a concentração molar do níquel 2+, na solução desconhecida. Vamos montar aqui as reações que ocorrem. A primeira reação é do níquel com EDTA em excesso, certo? Esse EDTA em excesso vai sobrar, então eu vou titular esse EDTA aqui, ó. Esse EDTA que sobra eu titulo com zinco. Então, a partir da titulação, eu vou achar a quantidade de EDTA que vai me sobrar. Achando a quantidade de EDTA que vai me sobrar, por estequiometria, eu consigo saber a quantidade de EDTA que eu adicionei em excesso e consigo saber a quantidade de níquel que foi formada. Beleza? Então agora determinar quantos mols de EDTA sobraram, que é pela reação 2, tá bom? Então, ó, o número de mols de EDTA, pessoal, vai ser igual ao número de mols de zinco, ponto de equivalência na titulação, número de mols de titulante igual ao número de mols de titulado. Como eu sei a concentração do zinco e o volume do zinco, eu consigo achar o número de mols de EDTA. 0,2 vezes 0,0175. Vai dar 3,5 vezes 10 a menos 4 mols de EDTA. Isso aqui foi quanto que sobrou de EDTA. Agora eu quero saber quanto foi que eu adicionei. O número de mols de EDTA em excesso vai ser a concentração da EDTA em excesso vezes o volume que eu adicionei da EDTA em excesso.
Quanto foi que eu tinha de concentração? 0,05. Quanto foi que eu adicionei de ADTA em excesso? 25. Substitui. A gente adicionou 1,25 vezes 10 a menos 3 mol de ADTA. Depois, galera, eu vou fazer a diferença entre o ADTA em excesso inicial. Essa quantidade, essa diferença, vai ser o que realmente reagiu com o níquel. Aí eu consigo calcular a concentração do níquel. Mols e concentração do níquel, vamos lá. O número de mols do níquel vai ser igual ao número de mols de ADTA em excesso, menos o número de mols de ADTA que sobrou. Vai dar 9 vezes 10 a menos 4 mols. Aplicando a fórmula da concentração, que diz que o número de mols, concentração é igual ao número de mols sobre o volume, eu vou encontrar a concentração de níquel na solução. Beleza? É o mesmo processo que vocês fizeram na iodimetria, por exemplo. É a mesma sequência de cálculos. Situação de deslocamento. Essa é diferenciada e ela se torna mais simples do que a de retorno, ou a de resto, certo? Na situação por deslocamento, eu vou adicionar um excesso de solução padrão de um complexo magnésio ADTA. Então, eu não estou adicionando ADTA puro, eu estou adicionando um complexo existente entre o magnésio e o ADTA. Há uma solução que tem um analito de interesse, certo? Esse analito ele tem que formar um complexo com ADTA que seja mais forte do que o complexo magnésio-ADTA. Para quê? Para que eu tenha um deslocamento do magnésio. O magnésio se desloca da ADTA. Aí depois eu vou titular quem? Eu vou titular o magnésio que é deslocado. Certo? Quando é que eu vou utilizar essa titulação? Principalmente quando eu não tiver um indicador adequado para a espécie e que eu não consiga cumprir os requisitos de titulação de resto de retorno. Certo? Na titulação por deslocamento, eu já expliquei. Vamos lá, como é que eu determino? Está aqui o meu metal, está aqui o laser, está aqui a minha amostra, está aqui o meu excesso de meu complexo magnésio ADTA em excesso. Eu adiciono ele. Eu vou ter a formação de um complexo entre o meu metal e o ADTA. Consequência, o magnésio vai ser deslocado para fora do complexo, certo? Então eu vou ter um excesso de magnésio. E esse magnésio eu vou titular como um ADTA padrão. Qual é a vantagem? Galera, essa titulação aqui ela é simples. Ela pode ser feita em meio alcalino, no uso negro de aerocromo 3, e dá certo. Questãozinha para a gente exemplificar. Uma solução contendo 25 ml de ferro 2+, com HCl diluído, é tratada com 25 ml de uma solução de magnésio ADTA 0,05 mol por litro. Certo? 25 ml de ferro, 25 ml de ADTA 0,5 mol por litro. A solução é neutralizada, ajustada a pH 10. A solução torna-se vermelha quando o negro de aerocromo é adicionado. A solução com a titulação da ADTA, aí, mesmo erro da última vez lá, tá bom? Aí eu titulo com ADTA 0,02 mol por litro e eu gastei 17,5 ml desse ADTA para poder titular o magnésio. Aí ele pergunta qual a molaridade do ferro na solução desconhecida. As reações, vamos lá. Ferro é o meu analito. Eu joguei o complexo magnésio ADTA. O ferro forma um complexo com ADTA mais forte do que o magnésio com ADTA. Ou seja, o magnésio vai ser deslocado. Ele vem para a forma iônica. Na forma iônica, esse magnésio que é deslocado, ele vai ser titulado com EDTA, certo? Então, o que eu vou fazer agora? Procedimentos semelhantes ao anterior. Primeira coisa é determinar o número de mols de magnésio que foram deslocados. Eu faço isso por onde? Pela titulação. Mols de magnésio foram deslocados, vai ser igual ao número de mols de EDTA que eu adicionei, que é igual à concentração da EDTA vezes o volume da EDTA que eu usei na titulação do magnésio deslocado. Que foi quanto? Ó? Concentração 0,02, volume 17,5. Passei para litro, né, que dá 0,0175 litros. Então encontrei lá que o número de mols de magnésio que foram deslocados, certo? É igual a 3,5 vezes 10 a menos 4 mols. Agora perceba, aqui eu tenho uma relação direta entre magnésio que foi deslocado, certo? Magnésio que foi deslocado e a concentração e o analito. Então, eu tenho uma relação estequiométrica entre o número de mols de magnésio que foram deslocados com o número de mols de analito. Ou seja, é um cálculo mais direto, certo? Porque todo o magnésio que foi deslocado, ele foi deslocado em função da reação com o ferro.
Considerando que a quantidade de magnésio deslocado é igual à quantidade de ferro 2+, é possível determinar a concentração do ferro. É bem mais simples. Mol de ferro vai ser igual ao número de mols de magnésio. Se a relação aqui for de 1:1, tá bom? Ou seja, número de mols de ferro, 3,5 vezes 10 a menos 4, que é a mesma quantidade que eu achei aqui para o magnésio. Agora eu faço o que? Calcular a concentração. Número de mols pelo volume, concentração de ferro 0,014 mol por litro. Beleza? Como eu falei para vocês, pessoal, o uso de complexantes auxiliares, eles têm a única função de estabilizar o teu analito ao pH da solução. Eu já falei sobre eles, eu não vou me prolongar aqui. E o processo de mascaramento, para a gente fechar essa aula, ele basicamente é um processo de esconder ou proteger o analito ou um dos analitos, se eu tiver uma mistura de analitos ali, certo? Ó, mascaramento é o uso de um ligante para inativar um possível interferente. Certo? Isso é feito utilizando um ligante que forma um complexo com interferente qualquer, um analito que eu não quero analisar agora, mais forte do que o EDTA formaria com esse cara. Por quê? Porque se eu coloco um agente ali que vai complexar com o teu analito, e esse complexo é mais, com o teu interferente, que seja, esse complexo é mais forte do que o EDTA com esse cara, o EDTA não vai reagir com ele, então ele vai ficar ali na solução sem reagir com ninguém, enquanto ele estiver nesse complexo. E eu posso desfazer o efeito mascarante. Então eu mascaro, titulo e desmascaro. Eu consigo depois quebrar esse complexo, não com EDTA, óbvio, mas eu consigo quebrar jogando desse analito para a solução e depois eu titulo esse analito de novo. Beleza? Então, a vantagem, quando eu tenho dois analitos diferentes, é que essa técnica vai permitir que eu consiga titular vários analitos na mesma solução. É só sair mascarando todos que eu não quero analisar agora. À medida que eu vou titulando, eu vou desmascarando de um por um, aí eu consigo analisar na mesma solução vários analitos diferentes. Os mascarantes mais utilizados, pessoal, são os cianetos, que eles conseguem mascarar cádmio, zinco, mercúrio, cobalto, cobre mais, prata, níquel 2+, paládio 2+, platina 2+, ferro 2+, ferro 3+. Ou seja, se eu coloco o íon cianeto na presença de qualquer um desses metais, ele forma um complexo com cianeto, e eu posso tacar 2 litros de EDTA ali dentro que ele não vai deslocar o complexo. Então ele fica mascarado. E o fluoreto também consegue mascarar o Al3+, o ferro 3+, o titânio 4+, e o berílio 2+. Beleza? Basicamente, desenhando, o que eu tenho acontecendo é o seguinte: eu tenho um analito A e um analito B aí, tá bom? Então, eu vou jogar EDTA e ele vai reagir com os dois, já que os dois são metais e os dois são complexos com EDTA. Então, galera, o número de mols de EDTA vai ser basicamente a quantidade de EDTA que eu vou gastar vai ser o tanto de A que eu tenho mais o tanto de B que eu tenho. Mas se eu colocar um agente mascarante que mascare o B, eu consigo adicionar o EDTA e titular só o A. Porque o complexo com B é tão forte que o EDTA não reage com ele. Aí, nesse caso, tendo mascarado B, o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de A. E depois eu posso vir aqui, usar um desmascarante para soltar esse composto e eu titulo só o B. Aí, nesse segundo caso, o número de mols de EDTA vai ser igual ao número de mols de B. Aí eu analiso um por um. Beleza? Pessoal, essas são as técnicas volumétricas que vocês normalmente aplicam na farmácia. Essa aula é bem extensa, é uma porrada de informação, mas ela está resumindo tudo de volumetria que vocês veem em farmácia, certo? Se vocês quiserem ver mais detalhes dessas aulas, no canal do YouTube, na turma, na playlist de Química Analítica aplicada à farmácia, eu tenho volumetria de precipitação, volumetria de neutralização, volumetria de oxirredução e volumetria de complexação de forma bem detalhada lá, nessas aulas. E se vocês quiserem ver as teorias basilares de precipitação, de complexação, de neutralização e de oxirredução, vocês podem olhar na playlist que tem de Química Analítica Qualitativa, que também está no canal lá do YouTube e tem essas aulas completas lá, tá bom? Então é isso aí, um abraço e até!